Gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua vida e abra os olhos do seu entendimento para que você possa compreender um pouco mais da palavra de Deus. Compartilhar com você aqui uma palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24 a seguir. Observa o que Jesus diz aos seus discípulos. Ele diz assim: então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A salvação, a doutrina da salvação, ela é uma doutrina das mais difíceis de compreender nas Escrituras. Parece simples, né? Porque é só crer, aparentemente. Mas os demônios também creem e estremecem e não podem ser salvos, né? Eles creem e estremecem. Então não é somente crer. O que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos? Ele está dizendo que se alguém quiser ir após ele, se alguém quiser seguir os seus passos, se alguém quiser caminhar após ele, se alguém quiser seguir os seus ensinamentos, deve entender uma coisa: deve primeiro renunciar a si mesmo. E eu digo a você que o mais difícil para o ser humano é renunciar a si mesmo. Uma das coisas mais complicadas que tem para o gênero humano é admitir os seus próprios erros. É admitir que ele é carente, que ele é pecador, que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Se a pessoa não admitir isso, se a pessoa não disser isso, se não reconhecer isso, ela não vai conseguir seguir Jesus, porque ela nunca vai renunciar às suas vontades, ela nunca vai abandonar os seus erros, ela nunca vai deixar a sua vida mesquinha, pobre no sentido espiritual, para servir a Deus. Então o que a Escritura diz, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que se alguém tem vontade, quer ir após ele, deve primeiro compreender isso, que tem que haver uma renúncia. Tem que haver uma renúncia. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, você vai lendo, você vai ver, eu acho que o versículo 39 ou 30 alguma coisa, ele diz que a semente que é lançada na terra, se ela não morrer, ela não germina. Então é necessário ter uma transformação. O que Jesus está dizendo aqui é que o homem deve renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, transformar-se, mudar o curso da sua vida. Por quê? Porque Jesus exige que aqueles que querem fazer profissão de servir devem primeiro reconhecer a si mesmo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ele diz no sentido eu. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Esse é o versículo. Aí em Romanos 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado, o pagamento do pecado, é a morte. Mas o dom, que é de graça, né? O dom que é de graça, né? O dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio
de Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo aqui, que deve haver uma renúncia, que deve negar a si mesmo. E o que eu devo negar? A minha própria natureza, as minhas próprias vontades. Se eu quero servir a Deus, eu devo ter esse entendimento, que não sou eu mais, mas Cristo em mim exige que eu mude, que eu reconheça que eu preciso dessa transformação, dessa mudança. Então eu tenho que renunciar às minhas próprias vontades, porque logo as vontades humanas, muitas delas não fazem, nem chegam perto à vontade do Criador, porque Deus nos criou para o servir. Nós somos, quando nós cremos e aceitamos isso, nós somos servos de Jesus Cristo. Aí alguns dizem, não, eu sou filho de Deus. Então você tem maior obrigação ainda que o servo, ainda que todos os dois vivem aparentemente no mesmo teor de obrigação, mas o filho ele herda a herança do pai, e logo o servo tem que ser muito bom para que ele possa ser cotado como um para receber herança, né? Então nós vemos isso lá no Antigo Testamento, quando Abraão não tinha filho, ele queria deixar a sua herança, a sua fazenda, as suas riquezas para o seu servo Eliezer. Então logo, o servo também, ele recebe, ele não tem o mesmo direito que o filho, mas ele recebe. Mas esse é um ensinamento para uma outra hora. Eu quero falar agora de renúncia e seguir a Cristo. Então os passos para nós seguirmos a Cristo, para mim seguir a Cristo, para você seguir a Cristo, primeiro, renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, entendendo que Jesus Cristo requer isso de cada um de nós. Aí ele continua dizendo, depois de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. As pessoas acham que para seguir Jesus não tem cruz, quer dizer, não tem dificuldade. A cruz é um símbolo de morte, ou um símbolo de sofrimento. Porque Jesus sofreu até o caminho do Gólgota, na Via Dolorosa, até chegar no Gólgota, no lugar em que foi crucificado. Mas, às vezes as pessoas não querem tomar a sua cruz, as suas dificuldades. Não querem tomar essas dificuldades para servir a Cristo. Acha que servir a Cristo de qualquer maneira, não tem dificuldade. Mas o próprio Jesus Cristo diz, lá em Mateus também, lá no capítulo de número 7, ele vai dizer que a porta é estreita e apertado é o caminho. Tem que ter uma dificuldade. Ele disse que tem uma dificuldade. Ou lá no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30, aonde ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ali ele fala também de uma dificuldade. Mas as pessoas talvez não entendem, que vamos ler rapidamente aqui, para nós seguirmos. Ele diz assim, olha, o quanto é interessante isso. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo de número 28, 29 e 30, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observa que há um jugo, há um jugo quando estamos em Cristo, e também há um fardo. Ele é leve, porque Cristo já carregou o maior peso. Ele tomou sobre si, como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre os ombros de Jesus Cristo. Então ele carregou o maior fardo, o maior peso por nossa causa, pelos nossos pecados. Então o que ele exige hoje é que nós entendamos que devemos colocar sobre os nossos ombros esta obrigação de servir a Cristo, de ser um cristão autêntico, um exímio observador da palavra de Deus.
tomando a cada dia a nossa cruz. Todo dia tem uma dificuldade. Ele próprio disse isso também no Evangelho de Mateus. Cada dia basta o seu próprio mal. Quando ele falou para o homem, lá no capítulo 6, versículo de número 33, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele também falou que basta a cada dia o seu próprio mal, que há uma dificuldade que o cristão deve enfrentar todos os dias. Quando nós olhamos para essa dificuldade, qual é a maior dificuldade? Volta um pouco antes, você vai ver. Negar a si mesmo. Esse leão, esse tigre, que é muito feroz, que é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, a nossa própria natureza carnal, pecaminosa, nós temos que todos os dias vencê-la. Para seguir a Jesus Cristo, nós temos que todos os dias destruir as nossas próprias vontades, que muitas das vezes não querem fazer aquilo para o qual nós fomos criados, que é fazer a vontade de Deus, que é andar segundo os preceitos divinos, que é andar segundo a vontade do Criador. Vamos continuar. Continuando. O versículo... Continuando aqui, o versículo de número 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 16, nos diz assim, versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, ou amor de mim, acha-la. O que Jesus está dizendo? Aquele que fazer a vontade de Deus vai ser privado de muitas coisas aqui. Ou tem que ser privado de muitas coisas aqui. Por quê? Porque há um limite. As pessoas falam de um livre-arbítrio. Em outra oportunidade, eu vou falar a respeito, a minha opinião cristã e teológica a respeito do livre-arbítrio. As pessoas falam de um livre-arbítrio, de uma liberdade sem culpa ou incondicional, que é isso que o livre-arbítrio quer dizer, que não existe. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, ele disse: olha, de tudo você pode comer. Opa, até aí havia uma liberdade plena para o homem fazer o que ele quisesse fazer, dentro do que ele quisesse alimentar. Tudo o que ele quisesse estava ao seu alcance. Porque Deus disse assim: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Aí vem o verso, ele diz assim: mas a árvore que está no meio do jardim, essa não comereis, porque se comer, certamente irão morrer. Então quem quer salvar a sua própria vida, ele deve observar a palavra de Deus. Agora, quem não quer salvar a sua própria vida, ele vai perder, porque ele vai querer ganhar, ele vai querer achar subterfúgios, ele vai querer encontrar algumas saídas que inexistem, que são inexistentes na palavra de Deus, e logo irá perecer, cedo ou tarde. Porque o sábio Salomão diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser caminhos perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então tem vários caminhos. Vários caminhos. E talvez você já deve ter ouvido alguém dizer que há muitos caminhos que levam a Deus. Não tem muitos caminhos. É um só. É Jesus Cristo. Ele disse assim no Evangelho segundo escreveu João, o evangelista, no capítulo de número 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem muitos caminhos. Há um só caminho que leva a Deus: Jesus Cristo. Então é entrar por Ele, negar a si mesmo, tomar a cruz, olhar para a própria vida buscando agradar a Deus. Vai ser privado de muito, porque nós vamos perder muitos privilégios que a nossa carne vai querer. Olha, volta aqui lá para o jardim para você entender. Tudo que é bom, lícito, tudo que é bom, não é ilícito, você pode fazer.
O que é ilícito? A própria lei humana já condena. É ilícito, você não pode fazer. A lei divina, então, condena mais ainda. Então, tudo que é lícito, você pode fazer. Você pode fazer. Você pode e deve fazer. Mas, o que é ilícito, não. Então, você vai ser privado de muitas coisas. Ilícitas. Tá? Muitas coisas que talvez a lei humana já tornou lícita, né? Ou não tornou ilícita. Mas você vê que ela confronta a palavra de Deus quando você vai estudar e identifica que a palavra de Deus condena tais ações. Então, o que é lícito, você pode fazer. O que é lícito, não. Tá? E tem muitas coisas que a lei humana, estou falando da lei brasileira, né? A nossa Constituição, ela permite você fazer. Né? A lei humana permite você fazer. Tanto ela civil, seja ela em qualquer esfera, ela permite você fazer. Mas às vezes confronta a palavra de Deus, então você deve se privar disso. Porque isso vai ser uma perda para a sua alma. Tá? Examina bem as escrituras e você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Então Jesus diz que quem perder a sua vida por amor a Ele, esse encontra. Então, se nós privarmos a nossa vida, né, ou a nossa liberdade, Cristo nos criou para nós sermos livres. Mas eu não posso, como diz o apóstolo Paulo, por ocasião da minha liberdade, dar ocasião à carne. Né? Eu tenho liberdade, eu posso fazer o que quiser. Não, eu disse a você, nós somos vetados. Tem uma cerca, tem um limite aonde nós podemos chegar. É só até ali, não podemos ultrapassar. Tá? Se eu quero, se eu almejo a salvação, se eu almejo a salvação da minha alma, logo isso me impõe limite. É óbvio, abre aspas aqui, a salvação é um dom de Deus, ela é de graça, é gratuito. Logo, se eu olhar por aí, eu não preciso de fazer nada para receber a salvação. Cristo já nos deu, não é isso? Mas observa que, como eu disse para você, se Jesus Cristo, o próprio Cristo, está dizendo que quem quiser ganhar a sua vida vai perder a sua vida, e qualquer que perder a sua vida vai ganhar, ele está dizendo que existem privações, que existem limites, que existem muitas coisas que eu posso e outras que eu não posso fazer. Isso não é o seu pastor, não é o seu líder, não é a teologia em si, é as escrituras que dizem. É as escrituras que dizem. Quando Jesus ele estava pregando um sermão muito duro, porque ele estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo assim, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, e todo aquele que quiser ter comunhão comigo deve comer e beber o meu sangue. Isso trouxe uma confusão grande, e alguns não entenderam, alguns acharam o discurso pesado, abandonaram, largaram Jesus, mas Pedro ali ficou. E quando Pedro e os discípulos, e os outros demais, ficaram ali. Por quê? Porque Jesus perguntou para eles, vocês também não querem ir? Ele disse, não, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Quer dizer, só em Cristo havia salvação. Eles entenderam isso. Mas os judeus, os demais que ali estavam, Jesus disse que eles examinavam, eles procuravam nas escrituras conhecer quem era Jesus, eles examinavam as escrituras procurando nelas a vida eterna. E Jesus disse que aquelas escrituras que eles examinavam falava dele, falava de Jesus. E eles, no versículo a seguir, ele diz que eles não queriam vir a Jesus Cristo para terem vida. Observa que
O ser humano tem uma liberdade de escolha, né? Parece. Mas se eu não for até Jesus, se eu não andar por Jesus, se eu não negar a minha natureza, se eu não tomar a minha cruz, eu não vou ter vida. Vou continuar morto. Morto espiritualmente falando. Morto e condenado eternamente, mesmo que andando aqui como um zumbi nessa terra. Falando de uma forma simbólica para que você venha entender. Vou estar andando, falando, mas vou estar morto, porque eu não fui até Jesus. Isso aconteceu com muitos judeus, com muitos daqueles que ouviram Jesus. Muitos iam até Jesus porque queriam coisas fáceis, queriam alimento, queriam comida, queriam saciar o seu estômago e não servir a Jesus de verdade. Queria ter uma vida fácil. Mas Jesus disse que o propósito da sua vinda aqui não era esse. Tá? Continuando aqui, então Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O sábio Salomão, um dos homens, ou o homem mais inteligente que surgiu, que viveu aqui nessa terra, ele experimentou de tudo, ele fez teste com tudo. Mas no fim de tudo, quando estava próximo da sua morte, ele escreveu um livro, né, chamado Eclesiastes. E quando nós lemos esse livro, quando nós observamos esse livro, ele diz que o fim de tudo, é temer a Deus e observar os seus mandamentos. Isso deve ser. Ele disse que isso é o dever de todo homem. E eu estou dizendo, isso deve ser o dever de todo homem. Por quê? Porque é se quiser ir até Jesus. É se quiser. Não tem nenhuma força física te empurrando para você ir até Jesus. Seria bom, mas não é por força e nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. A palavra é como semente. Ela é plantada, o Espírito Santo de Deus é que rega, trabalha na sua vida, na sua natureza, e você vai entendendo o quanto você precisa e necessita de Deus na sua vida. Então não adianta ganhar o mundo, tá? Tire essa ilusão da sua cabeça. Não estou dizendo que você não deva estudar, que você não deva se formar. Isso tudo é lícito, isso tudo é bom, isso tudo você pode fazer e deve fazer. Mas você não pode deixar o seu ego, a sua altivez, e por algum momento você imaginar que é alguma coisa, tá? Porque o que aconteceu com Satanás quando ele caiu, ele foi expulso do céu, foi porque ele tentou ser igual a Deus. Ele era um anjo dotado, ele era um querubim ungido, dotado de uma excelência tamanha. Andava, segundo Ezequiel, andava sobre pedras afogueadas. Era majestoso o seu andar e por onde ele caminhava. E todos os demais anjos viam a sua beleza. Ele era chamado de Lúcifer. Então logo você deve imaginar que jamais você pode deixar o orgulho, a sua altivez, a sua arrogância e você pensar que por algum momento na sua vida você conseguiu ou fez ou vai conseguir alguma coisa pela sua própria força, pela sua própria natureza.
salvação você não consegue, tá? Salvação é de graça, mas você tem que andar segundo o que Cristo Jesus descreveu. Então observa o conselho de Salomão, que de tudo que ele escreveu, de tudo que ele ensinou, e olha que poesias no livro de Cantares, fez poesias lindas, no livro de Provérbios, há provérbios lindos, magníficos, tremendos, e também no Eclesiastes há coisas tamanha, mas quando ele encerra, ele está encerrando este livro, ele diz que de tudo que ele fez, de tudo que ele experimentou, ele entendeu que o fim de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus te dê entendimento para esta palavra. Não vou me estender mais para não ficar muito extenso aqui o vídeo, mas Deus vai te dar o entendimento que você precisa para compreender o profundo dessa palavra. Deus te abençoe.